esta tarde, este dia que o Senhor preparou na eternidade, Senhor, de acordo com a Tua vontade, com a Tua eterna sabedoria. Aprove o Senhor estarmos aqui nesta tarde. Eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada um que está aqui, por cada um dos Teus filhos, ó Pai, que se reúnem em comunhão, Senhor, e louvor e agradecimento a Ti. Te agradecemos, ó Pai, porque Tu és fiel e o Senhor tem nos guardado, Senhor. O Senhor tem nos suprido a cada dia, o Senhor tem nos fortalecido, ó Pai. E estamos hoje aqui, Senhor, com o coração cheio de gratidão e louvor ao Teu nome, que é digno de toda adoração. Obrigado, Senhor, por todos os Teus feitos, por todas as estações, ó Deus, por tudo que o Senhor faz e que ainda fará na Tua igreja até o dia do Senhor Jesus. Te agradecemos, ó Pai. Amém. Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício.
bênçãos de exaltação, recebidas da divina mão, bendizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas tristes teu lidar? É a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Contas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão, bendize-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Jogues outros com seu ouro e bem, lembra que tesouro prometido tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão, bendize-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu completo quarto raio, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio, minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão, bendize-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Eu vejo na letra desses hinos, desse hino especificamente, uma dificuldade muito grande, né? Imagina recebemos, né? Eu teria dificuldade, e acredito que o mesmo acontece com cada um que aqui está. É quantidade de bênção tão grande que a mente humana não guarda, que a mente humana não consegue chegar e falar uma por uma. Mas Deus é gracioso conosco, e Ele aceita o louvor e a nossa adoração e a nossa gratidão pela grande quantidade de bênçãos que nós recebemos das mãos dEle. As grutas, as rochas imensas, das serras do grande fragor, proclamam bem alto e constante o hino ao teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados, em flor, no
terra, nos bosques, nos prados, em flor, no fragoso cantil, nas escarpas da serra, um hino ressoa ao Senhor, Senhor. E tu que no mundo vagueias, não cantas que hinos são teus, não acha momentos na vida em que glorifiques a Deus, nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados, em flor, no fragoso cantil, nas escarpas da serra, um hino ressoa ao Senhor, Senhor. Salmo de graça por Jesus, vivo feliz na sua luz. Sei que por minha salvação Ele pagou a remissão. Quero com Cristo sempre andar, grato louvor a Deus cantar. Cristo é o amigo sem igual, guia meu lar celestial. Quanto me agrada Deus servir, hoje na luta, no porvir, seu evangelho vida traz, gozo perfeito e santa paz. Quero com Cristo sempre andar, grato louvor a Deus cantar. Cristo é o amigo sem igual, guia meu lar celestial. Quero seguir meu Salvador, sempre louvar o seu amor. Quando o labor aqui findar, vou com Jesus no céu morar. Quero com Cristo sempre andar, grato louvor a Deus cantar. Cristo é o amigo sem igual, guia meu lar celestial. É a história do Cordeiro do bom Deus, pronto deixou a sua glória para resgatar os seus. Quem nos salvou da perdição, Jesus que trouxe a salvação, por nós morrer, Ele está junto a Deus por nós intercedendo. Anjos nenhum jamais tentou, mesmo ali na eterna luz, porque Jesus assim mostrou pela morte lá na cruz. Quem nos salvou da perdição, Jesus que trouxe a salvação, como por nós sofreu, morrer, Ele
noite. Queremos saudar todos os nossos queridos irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. É uma alegria muito grande estarmos aqui e nós não podíamos deixar também de cantar um hino aqui com vocês, louvando a Deus, né, por esse dia maravilhoso, por essa tarde um pouquinho quente, mas tá bom, porque nós estamos alegres, estamos felizes, porque sentimos realmente aqui a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E a primavera, né? A primavera, que a primavera, quando fala em primavera, a gente lembra em flor, né? Então, nós também que possamos crescer junto com as flores agora, né? Consagrar mais as nossas vidas a Deus, em cima deles. Tem algumas pessoas que fez parte desse conjunto nosso, que no momento estão aqui, e outros que às vezes não estão participando, como o ano. Então eu gostaria, se vocês pudessem, quem puder vir, o seu Hamilton, né, a dona Cícera, não sei. Estou aqui já, Ah, estão aqui, já estão aqui. Ah, tá ótimo. A dona Cícera, o seu Hamilton, o Jamil, que está cantando atualmente, o Vande, que está e canta também, mas no momento não está. E nós vamos cantar o hino Junto a Ti. Boa tarde, meus amados irmãos, graça e paz a todos. Amém. Estão felizes? Amém. Com a graça de Deus, é bom poder sempre que reunirmos, louvarmos a Deus, exaltar o seu santo e bendito nome. Esse privilégio que o Senhor nos concede de uma vez mais, poder adorá-lo. Quero agradecer a todos que se fazem presente, agradecer ao presbítero Jared que nos auxiliou nessa liturgia, aos irmãos do coral. Quero ver vocês cantando mais, viu? A gente está ensaiando lá, né? Cadê o Jared? Cadê ele? Jared, cadê você? Está ali atrás. Nós estamos lá treinando lá, estamos ensaiando e logo nós chegaremos lá, né? Em nome de Jesus. É muito bom. Eu gosto muito de coral também, fico muito feliz quando eu vejo coral cantando e quando eu posso também participar. É uma grande bênção. Meus amados irmãos, nós, nesta tarde, o Senhor colocou uma palavra ao meu coração sobre a primavera, estação pedagógica de Deus. E nós sabemos muito bem que, apesar do inverno estar se encerrando hoje, né? Entre aspas, né? Porque quem que viu o inverno? Eu acho que ninguém, né? Só passou aquele friozinho, malemar e hoje em dia não dá para dizer que a gente enfrentou o inverno. Mas passamos por essa estação, ainda que muito pouca, mas passamos. Nós vemos então que as flores estão crescendo, que o tempo então, em que os pássaros estarão cantando com muito mais vigor, porque a primavera se inicia hoje. Às vezes inicia no dia 22, 3 anos consecutivos, no dia 22, esse ano no dia 23. E é muito importante. A natureza, então, por si só, ela nos apresenta que exalta o seu Criador. Tudo aquilo que está a nosso alcance da nossa visão, nós podemos contemplar então toda a natureza, todas as estações e sistemas da vida. Ela nos ensina, que refletem que não existem por acaso, que há um Criador que criou todas as coisas. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, o capítulo 1, ele vai deixar bem claro que toda a existência, toda a criação, tudo anuncia que há um Criador e que nós não podemos, os homens não podem negar a existência desse Deus que cria todas as coisas e que nada foi criado por acaso. Mas há alguém extremamente poderoso, belo, soberano, por trás de cada detalhe de cada estação. Por detrás de cada detalhe da sua criação está Deus, que no livro de Gênesis disse: e seja feita que haja os céus e a terra, que haja luz, estrelas,
que haja mares, que haja os animais selváticos, que haja as aves do céu. Esse Deus que foi criador de todas as coisas, poderoso. E se por trás de cada arte, de cada obra criada, essas obras foram realizadas não por mão de homens, mas pelas mãos do próprio Deus, escrita ou falada, pode-se descobrir então o sentimento e o espírito do artista, que é Deus, desse Deus criador. E se pararmos então para olhar o infinito do universo, ou uma pequena flor, nós vamos observar e contemplar. Obrigado. Minha mãe. Mãe é mãe, né? Essa é minha mamãe, simpática. Obrigado. E se nós pararmos então para contemplar o infinito do universo e toda a sua plenitude, até mesmo a pequena flor, tudo o nosso Deus criou. Isso é muito importante. A primeira coisa então que a primavera, e que nos ensina que a primavera é uma estação pedagógica de Deus, a primeira coisa que traz consigo então a infinidade de ensinamentos e mensagens que a primavera nos traz como ensinamento. O que ela nos ensina? Nos ensina que a vida é cíclica e dinâmica, ou seja, muda a todo instante. As coisas mudam, o tempo muda, e que o que ontem eram galhos secos, hoje são galhos cheios de vida. Sim, o que ontem era cinzento, hoje tudo é verde. O que ontem era aparentemente sem vida, hoje é florido. O que ontem era inodoro, hoje é perfumado pelo perfume das flores. O que ontem era clausuro, hoje é exuberante e pode ser exposto. E nós veremos flores, orquídeas sendo expostas e sentindo o fragor do seu perfume. E tudo isso nós temos que olhar para a graça e a bondade e a beleza de Deus em todo o seu cuidado em nos proporcionar estações belas, como a estação da primavera. O que ontem era sonho, hoje é uma realidade. Até quero abrir um parênteses que aquele filme do Denis Pimentinha, o Sr. Wilson espera lá uma planta, não sei quantos anos, para que ela venha desabrochar. E o Denis Pimentinha, infelizmente, acaba com a alegria do Sr. Wilson. E a gente vê como estamos aqui hoje, eles lá aguardando essa planta desabrochar. Eu não me lembro qual planta era essa, mas ela tem um nome. E o Denis Pimentinha, infelizmente, com a sua traquinagem, não é a traquinagem do Sr. Alcides, mas a traquinagem do Denis Pimentinha, ele vai lá e faz aquela bagunça e derruba a planta, e todo mundo presta atenção na arte do Denis Pimentinha, e a flor ela é muito rápida o seu desabrochar, e quando eles voltam para a planta já desabrochou, já caiu as pétalas e ela morre e murcha, muito rápido. Feche parênteses. Assim é a vida de todos nós, ela é muito rápida. Nós nascemos, desabrochamos, murchamos e morremos. A Bíblia então é cheia de cores e vida, como fala assim das plantas. Por exemplo, nós podemos falar da figueira, que é símbolo de Israel e de Deus o Pai, a videira de Jesus Cristo e a oliveira, que é o povo de Deus, o Espírito Santo. Tem até mesmo uma mensagem interessante no dia que Jesus então se aproximou de uma figueira cheia de folhas e não achou nenhum fruto nela. A árvore foi então amaldiçoada por Jesus e secou imediatamente. Nós encontramos essa passagem no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 12 ao 14. E nesse caso, Jesus está falando como que nesse caso, era o símbolo da nação israelita, que não possuía frutos espirituais. Era isso que Jesus estava tratando com seu povo. De outra forma, então, Jesus não cometeu nenhum crime ecológico ou nenhuma maldade, fazendo com que aquela figueira secasse, porque ela não produziu o seu fruto. Mesmo não sendo o tempo de figos, nós devemos observar que essa figueira estava cheia de folhas. Ela não estava
nua. Ela estava sem fruto, sim, mas ela estava cheia de folhas. No caso da figueira, então, ela enche-se de folhas quando está com frutos. Para quê? Há um significado: para proteger os seus frutos. É por isso a existência das folhas protegendo, então, essa figueira. Mas Jesus vai até ela e não encontra os frutos. E se não havia frutos, havia então transmitido uma mensagem falsa. Era esse sentido que Jesus estava dizendo para Israel. Vocês têm transmitido uma mensagem falsa. E o que isso nos ensina? Isso nos ensina que devemos afastar das nossas vidas todo e qualquer sentimento de hipocrisia e vivemos de fato para a glória de Deus, apresentando os frutos do verdadeiro arrependimento de vida. Nós devemos florescer para a glória de Deus. Nós devemos apresentar frutos, e quando nós deixamos de apresentar frutos, nós estamos falhando em nossa missão. Jesus disse no Evangelho de João 15: toda vara que estiver em mim e não der fruto, meu Pai vem e corta. Mas preste atenção a um detalhe: mas toda vara que estiver em mim e eu nele, este dá muito fruto. Meu Pai vem, poda, limpa, para que dê mais fruto ainda. Então, não venhamos dar uma notícia falsa, mas que nós venhamos dar uma boa notícia, com os frutos que vem sendo externado por nós, pela uma vida com Cristo. Lembrando então que, se Jesus vier até nós, há uma grande pergunta a todos nós, a começar por mim: o que poderemos oferecer para Ele? Ofereceremos frutos ou folhas? Frutos ou folhas? E o que Jesus espera de nós são frutos. As folhas protegem. Os frutos dão um sinal de uma mensagem verdadeira, das boas novas de Cristo. Lembrando então que diante disso, devemos saber que Deus governa o mundo, estabelecendo então leis naturais, como dia e noite, como sol e chuva, como calor e frio, as estações do ano, por exemplo. E mais, como eu disse, entre aspas, o inverno então se vai dando então espaço à primavera. Sim. Então esse tempo que nós estamos iniciando hoje é tempo então de desabrochar das flores, tempo então de reverdecer, tempo que nos faz lembrar que a vida se renova pela graça de Deus. É tempo de lembrarmos disso. É novidade de vida, sim. Segundo, o que a primavera, a pedagogia da primavera de Deus nos ensina? A primavera que chega nos convida e nos ensina a nos lembrar que Deus se revela através da criação. Salmo de número 19, verso 1 diz: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A primavera então nos ensina que Deus se revela através da criação. Sim, nós precisamos então aprender a contemplar a vida. Nós precisamos aprender a contemplar as cores, as flores, os pássaros. E devemos então assim reconhecer toda a grandeza e a criação de Deus, e como servos verdadeiros nos curvar diante desse Criador que criou todas as coisas. Em vez de ficarmos murmurando e reclamando da vida, olhe para a natureza, olhe para os pássaros, olhe para o campo e glorifique a Deus, porque há razões infinitas para que podemos então glorificar ao nome do nosso Deus. Oportunidades. Terceiro, o que a primavera, a estação pedagógica de Deus nos ensina? A primavera nos ensina e também nos convida a refletir no cuidado e na provisão de Deus. Quando nós vamos para o Evangelho de Mateus, no Sermão da Montanha, no seu capítulo 6, do versículo 25 ao 34, Jesus vai trazer uma palavra diante da preocupação dos seus discípulos, porque os discípulos olham para os gentios, para as pessoas mais
com poder aquisitivo, que vivem bem, que comem bem, que se vestem bem, que calçam bem, e eles olham para si pessoas do campo, humildes, simples, não estudados. E eles estão preocupados, inquietos, e Jesus vai dizer a ele: não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansioso com o que comer, beber ou vestir, não se preocupe. Mas olhe para o lírio dos campos, olhe para as aves do céu. Eles não trabalham, não fiam, no entanto o Pai cuida deles. Quanto mais vós. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, comida, bebida, vestimenta, o Pai cuida de vocês. Fiquem tranquilos, não se preocupem com isso, o Pai cuida de vocês. Então Jesus está dizendo que o Pai cuida das aves, veste as flores com cores e perfumes. E esta contemplação deve então nos mover para mais perto do nosso Criador, bem como também nos motivar a uma postura de mais confiança em nosso Criador, que é também o nosso provedor. O nosso provedor. Quarto ponto. O que a primavera, a estação pedagógica de Deus nos ensina? Nos ensina a refletir, como está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 3, do verso 1, 2, que vai falar sobre o tempo, que há tempo para todas as coisas. Vai nos mostrar, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, e tempo de morrer, tempo de plantar, e tempo de arrancar o que se plantou. Até a chegada das flores, muitas sementes foram semeadas e cultivadas, regadas, brotando discretamente, se fortificando, crescendo e, por fim, florescendo. Então não se preocupe. Tudo aquilo que você tem plantado diante do Senhor acontecerá. O resultado, a resposta virá conforme o tempo. Então o que isso nos ensina? Nos ensina que isso leva tempo, e tempo nós precisamos aprender. Que tempo é precioso, mas nós precisamos aprender ainda mais a termos paciência. Sim. Você planta um vaso, uma flor, um fruto, e só planta quem tem paciência. Você já viu alguém que não tem paciência plantar alguma coisa? Não, não funciona. Não. Só é um agricultor aquele que tem uma vocação, tem um dom de Deus, porque precisa ter paciência. Está aqui um agricultor lá, o Diego, levanta a mão, Diego, que planta semente da laranja, da temoia, a família da uva. Tem que ter paciência ou não tem, Diego? Tem que ter paciência, tem que ter vocação, tem que ter chamado. E para essa vocação de esperarmos em Deus, Deus na sua eternidade escolheu a cada um de nós a dedo. E tem colocado em você, e tem trabalhado em você o tempo dele. Então descansa, fique tranquilo, que todas as coisas em seu tempo vai acontecer. Então, a primavera, primeiro, traz consigo, nos ensina que a vida é cíclica e dinâmica. A primavera nos ensina que a Bíblia nos mostra que a vida é cheia de cores, que Deus nos planta e aguarda de nós frutos. A primavera nos ensina e nos convida a nos lembrar que Deus se revela através da criação. A primavera nos ensina e nos convida a refletir no cuidado e na provisão de Deus. Deus cuida de todas as coisas. A primavera nos ensina a refletir que tudo tem o seu tempo. A primavera então chega e nos ensina a refletir o que temos produzido ao longo da nossa vida. Mateus capítulo 12, verso 33 diz: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Não tem como o pé de laranja dar figo, e nem o pé de figo dar laranja.
se fomos plantados, como diz a epístola de Paulo, se fomos plantados pelo Senhor, o nosso fruto tem que ser frutos dignos de arrependimento, que glorifiquem o nosso Deus. Frutificar, então, é um processo natural e coerente, e o mesmo deve acontecer conosco. Mas diante disso, e eu já estou concluindo, nós devemos nos lembrar também em 3 pontos ilustrativos. A primavera, primeiro ponto, ela nos ilustra. A primavera, ela nos ilustra que é uma ilustração da vida. E por quê? Porque flores têm tudo a ver com a nossa vida. Flores e vida são obras da arte do Criador. Flores e vida podem ter perfume diversos, mas às vezes folhas murcham, secam e morrem. E na vida de muitos também é assim. A vida então pode queimar no verão. Vai caindo pouco a pouco no outono até congelarmos do frio do inverno. Contudo, as que continuam suportando o frio dessa estação serão as únicas que verão as flores da primavera renascerem mais uma vez. Ou seja, quem continua seguindo a vida com firmeza, apesar das estações contrárias, sempre irá florescer muitas primaveras em seu jardim. Esse é o meu desejo a todos vocês aqui hoje. Que apesar de tudo que você já viveu, esse tempo seja o momento de você renascer e experimentar em sua vida mais beleza, mais perfume e mais leveza. Mas a primavera também é uma ilustração do Evangelho de Jesus Cristo. A mensagem, então, essencial da fé cristã recebe o nome do Evangelho. Mas que mensagem do Evangelho é esta? Não é a mensagem apenas que Jesus te ama. Não. Ou de aquela mensagem já que virou um jargão, Deus tem um plano para a sua vida. Também não, não é só isso. O Evangelho é a verdadeira história que o mundo precisa ouvir. O Evangelho é o plano de Deus para restaurar toda a criação perdida. E isso tem tudo a ver com primavera, pois restauração, renovação, florescimento são elementos essenciais dessa estação. Tem tudo a ver. Primavera ilustra, é uma ilustração do Evangelho. Deus nos criou então para vivermos numa primavera eterna. Ele fez um jardim e nos deu todas as árvores, plantas e animais para cuidar. Deus criou o mundo e entregou a sua administração ao mundo, porém numa atitude de rebeldia de Adão e Eva. O ser humano arrancou as suas raízes do Criador e decidiu subvertê-lo. Decidiram, não vamos obedecer à voz de Deus. Então o que aconteceu? Voltando para Gênesis, a obra-prima se voltou contra o artista. Adão e Eva se voltam contra o Criador. A criatura se insurgiu contra o Criador e por isso a vida humana deixou de ser primavera e passou a ser um inverno implacável, sem cor. E pior de tudo, passou a ser mortal. Nós somos descendência disso. Mas Deus, desde sempre, desejou e desejava restaurar a sua criação, murcha, morta. Então Deus envia a única flor, a mais bela que tinha consigo, para perfumar o nosso inverno cruel.
para trazer cor à nossa negridão. Quem é esse? Quem é essa flor? Alguém pode dizer bem alto, quem é essa flor? Jesus. Quem é essa flor? Jesus. Jesus. Trouxe Jesus. Jesus então é a primavera de Deus. Jesus é a nossa primavera. Por causa dele então, nossos invernos ficaram para trás. E hoje nós experimentamos o perfume da vida. Hoje nós presenciamos as cores da vida. Hoje, aonde havia trevas, hoje nós enxergamos a luz da vida que é Cristo. Cristo tornou tudo novo, tudo belo, tudo maravilhoso. Terceira aplicação. A primavera é uma ilustração do futuro. Por quê? Porque a restauração não terminou ainda. E como num processo de santificação, e que é um processo contínuo, nós estamos sendo restaurados. Há uma placa espiritual, se você crê nisso, seja agora um crente, como poderia dizer o reverendo Arival, seja um crente de fogo espiritual, e veja pelos olhos da fé uma plaquinha na sua testa: estou em obra, estou em obra, estou em obra, estou em obra. Nós estamos em obra. A primavera é uma ilustração do futuro, porque a restauração ainda não terminou. A flor que Deus enviou para renovar a criação ressuscitou e floresceu. E isso que nos dá então esperança para o futuro. Temos a certeza então que há um novo céus, uma nova terra. Novos céus, uma nova terra. Tudo será novo. Jesus disse que ele ia para o Pai nos preparar lugar, para onde ele estiver, nós também estejamos com ele. Há um lugar, uma nova terra, um novo céus. Lá não haverá mais pranto, choro, não haverá morte, doença. Lá nós viveremos uma primavera eterna. Deus promete que um dia então haverá novos céus e nova terra, e no livro de Apocalipse, capítulo 21, nos deixa isso muito claro. Esse novo céus e nova terra é morar com o nosso Criador para toda a eternidade. Não é aqui que vamos viver. Não é aqui que vamos continuar. Nós deixaremos então o inverno mortal e viveremos então para sempre a primavera divina. E Jesus fará isso em breve. E o que eu digo para você nesta tarde, que o mais importante que devemos aprender, que por causa de Jesus Cristo nós temos primavera para todos os dias, porque o Sermão da Montanha, quando inicia no capítulo 5, vai nos mostrar que é possível nós vivemos o reino de Deus agora, aqui e agora. Nós começamos a ensaiar, porque estamos ensaiando, e cada um de nós, se cremos, viveremos aqui hoje, momentos já da eternidade. Bem-aventurado, bem-aventurado. Bem-aventurado. Alguém pode ler para mim capítulo 5 do Evangelho de Mateus? Os primeiros versos, capítulo 5 de Mateus. Olha o que Jesus diz. Alguém pode ler bem alto? Até o versículo 12. Bem alto, em alto e bom som. Se você quiser ficar de pé, fique de pé. Leia bem alto para a gente se lembrar disso, dessa verdade. Quem achou, pode ler bem alto. Lembrando você, os tímidos não darão reino dos céus, hein? Cuidado. Mateus 5, do versículo 1 ao versículo 12. Lê bem alto para a gente gravar.
estarão na terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguires, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Obrigado, Dona Rosa. Amém. O que isso não significa que isso é para agora. Bem-aventurado. Bem-aventurado, porque serão, você, eu, agora. Agora viverão os benefícios do reino, agora. Cada um de nós considerados como o súdito do reino. A Bíblia nos garante que somos sacerdotes, representantes de Cristo na terra. Que somos abençoados. A palavra de Deus, o sermão da montanha, é promessa para os filhos de Deus, que vivem de primavera a primavera. Deus cuidará da sua igreja. Deus cuidará e será o provedor da sua igreja. E essa deve ser então a motivação para começarmos uma nova jornada, mesmo que o clima ao redor, seja ele físico ou de pessoas, seja pesado ou nebuloso. Jesus é a alegria para a vida e a força para o corpo. Então, nesta tarde, eu convido você, entregue-se a Ele. Abandone a sua vida sem cor e participe dessa maravilhosa esperança que está em Cristo Jesus. Primavera significa renascimento, renovo. Como o apóstolo Paulo diz, deixando para trás aquilo que ficou passado e tomando posse para as coisas que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Eu estou olhando para a frente. Eu abandono tudo aquilo que ficou para trás, o passado. Então, nesta tarde, o significado da primavera como pedagogia de Deus para nós. Abandone o que ficou e viva então o novo. Hoje nós temos a oportunidade de começar tudo de novo, de recomeçarmos, de fazermos tudo que é certo, de acertarmos. Hoje é dia de recomeçarmos. Eu quero convidar você para orarmos a Deus nesse momento. Quero que você curve a tua fronte nesse momento. Nós vamos orar. E logo em seguida, convido mais uma vez o coral que vai cantar, que vai louvar a Deus com mais 2 louvores, ok? Curve a tua fronte, oremos ao nosso Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso e Eterno, amado Deus, nós precisamos a cada dia, Senhor, sermos ensinados, ó Pai, guiados pelo Teu Santo Espírito. Ó Pai, sermos ensinados, ó Pai querido, a olharmos, ó Pai amado, para a Tua soberania, para a mensagem, ó Pai querido, que todas as estações do ano nos apresenta, para que nós venhamos refletir, ó Pai, no Teu poderio, no Teu governo. Ó Pai, que nós venhamos aprender cada vez mais, olharmos para a Tua criação, para as cores, para as flores, os frutos. Ó Pai, por tudo aquilo que é criado, ó Pai amado, pela beleza da Tua criação, Senhor. Que nós venhamos fixar os nossos olhos em tudo aquilo que o Senhor tem realizado, o cuidado que o Senhor tem para conosco, para com a natureza, Senhor. Se as flores o Senhor veste, quanto mais os Teus filhos, ó Pai, o Senhor tem cuidado. Ó Senhor, que o Senhor nos ensina a olhar, ó Pai amado, que todo o universo, ó Pai amado, anunciam e proclamam a Tua glória, anunciam o firmamento, obra das Tuas mãos.
Ó Senhor, nos ensina a cada dia a refletirmos também na Tua providência, Senhor, que o Senhor é o Deus provedor. Nos ensina, ó Pai querido, também a viver dentro do Teu tempo, Senhor. Ó Pai querido, guia os nossos corações, nos livra de toda a ansiedade, Senhor, e nos faça cada dia mais, acrescentando a nossa fé, ó Pai querido, a esperarmos do tempo determinado para o Senhor. Nos ensina, Senhor, ó Pai querido, a produzirmos, a entendermos que precisamos produzir frutos, ó Pai, frutos dignos de arrependimento, que precisamos externar, ó Pai, esse fruto, ó Pai, e alcançar vidas, ó Pai, levando para vidas que vivem trevas, levando para vidas que estão sem cor, levando para vidas que estão sem um aroma suave, levando a boa notícia, o Evangelho de Jesus Cristo. Ó Senhor, nos ajuda, nos ensina. Pai eterno, nós queremos Te agradecer nesta tarde, por esse momento precioso, Senhor, que nos ensina, por essa estação que se inicia e que tem muito a nos ensinar. Ó Pai, Deus e a primavera. Ó Pai, uma pedagogia maravilhosa aos nossos corações. Abençoe, ó Pai querido, os anfitriões, Diácono Hamilton, Irmã Cício, ó Pai, que abriram, ó Pai, as portas do seu lar, para que este culto de adoração, de louvor e reconhecimento da Tua glória fosse feito, Senhor. Nós Te agradecemos pelos convidados, pela igreja local presente neste lugar, Senhor. Nós Te louvamos, ó Pai querido, nesta tarde, para a glória e para o louvor do Teu santo nome. E é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos para todos sempre. Amém. Jesus que trouxe a salvação. Salvador da sepultura, mas com poder real ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomaram precaução com seu sepulcro.
saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte e seu poder, pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu.